Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao canal. E hoje a gente vai falar sobre como aprender matemática do zero. Se você é uma pessoa que é iniciante na matéria, que você é ruim na matéria, você quer aprender desde o início, eu vou te dar alguns passos aqui, 7 dicas essenciais para você conseguir aprender aí no conforto da sua casa, beleza? Então, se você estiver interessado nisso, fica aí até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. Também deixando aqui as redes sociais, o Instagram para você ir lá se você ainda não me seguir. E só isso. Então, vamos para a aula de hoje. Dica número 1. Faça meu curso de matemática básica gratuito que está aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição. Se você ainda não fez, conhece lá o curso, é onde eu consigo te explicar direito os princípios, as bases, de um jeito diferente, tá bom? Muita gente tem feito, muita gente tem dito que mudou a forma como elas enxergam a matemática e elas conseguiram aprender. Tá? O primeiro passo é esse, simples. Segundo passo, mude a sua mentalidade. A gente falou isso no vídeo passado, onde eu falo como que a mentalidade ela influencia a forma que você aprende. Então, se você fica sempre pensando que você não consegue aprender matemática, que matemática é difícil, que matemática é chato, são pensamentos que vão direcionar, né, a sua capacidade de aprendizado. Então, você vê um problema de matemática e ao invés de você tentar aprender, você pensa, putz, isso é muito difícil, o que que acontece? A sua mente, ela aceita que o exercício é difícil e ela para de tentar buscar por uma solução, porque é mais conveniente você não conseguir a solução. É isso que você já espera de você. Então, quando você começa a mudar isso daqui, você coloca na sua cabeça que você quer aprender, que você tem que aprender, e que não é um negócio de outro mundo, a sua mente começa a procurar por respostas, começa a procurar por entender a matéria de verdade. Tá? Então, se você também não viu esse vídeo, vai lá e assiste. 3. Treine até ficar bom. Tem muita gente que não entende isso daqui e acha que fez de tudo, treinou muito na matemática e não conseguiu aprender. Teve um cara que eu lembro do meu vídeo de tabuada. Ele disse que ele ficou um dia inteiro fazendo tabuada e ele não conseguiu aprender. E por isso ele se sentia burro e incapaz de aprender matemática. E aí eu penso assim, mano, quando eu era criança, acho que a maioria das pessoas passaram por isso. Mas você fica uma semana inteira vendo tabuada do 2. Na outra semana você fica vendo tabuada do 3. Na outra semana, tabuada do 4. E você fica fazendo isso aí por tipo 6 meses. Quando você está lá na primeira, segunda, terceira série, sei lá qual série que era. Enfim, a gente fica muito tempo estudando tabuada. E às vezes a pessoa ela acha que ela não aprendeu naquela época e agora ela vai aprender em um dia. Aí ela faz 10 contas e não aprende, não entende e ela acha que é culpa dela, é culpa que ela é, sei lá, que ela é burra, que ela não consegue. Mas é falta de treino. Então, para aprender matemática, é muito uma questão de você repetir, de você ficar fazendo até ficar bom, até seu cérebro entender. Você tem que pegar uma folha de papel e você tem que preencher ela completamente de contas, o tempo todo, todos os dias, constantemente. O ano inteiro você tem que ficar fazendo conta de matemática se você quiser aprender a matéria. Porque se você não aprendeu nesses 13 anos de escola, você vai ter que correr um pouco mais agora, entende? Não é um negócio tão simples, né? Quer dizer, não é difícil também, mas também não é tão mágico, né? Não é como se você simplesmente fizesse 5 contas e você aprendesse matemática. Não é assim. O cérebro precisa trabalhar, ele precisa processar e você tem que fazer isso constantemente. Então pega o costume de ter sempre uma folha por perto e fazer aquelas contas que você tem dificuldade. Se você não sabe fazer divisão com vírgula, faz pelo menos aí 10 divisões com vírgula por dia. Vai dar 5 dias, você vai ficar bom, não tem como. E é claro, vai estudando o resto em paralelo. Você não precisa ficar bom em divisão com vírgula para aprender equação, para aprender porcentagem, para aprender sei lá o que. Vai treinando constantemente, você não pode ficar travado nessas coisas básicas também, beleza? Dica 4. Faça contas de cabeça. Muita gente está acostumada a fazer a conta no papel, eu repito e falo isso sempre, mas as pessoas muitas vezes ignoram porque elas acham que tanto faz. Mas isso é uma das coisas mais importantes, quem sabe fazer matemática, sabe fazer de cabeça, contas básicas. Então você tem que desacostumar a utilizar o papel. Porque o papel é o quê? É um algoritmo, é um passo a passo decorado, onde você não tem que pensar, você só escreve os números e repete aquela conta. Só que a maioria das contas de matemática, a maioria dos exercícios, não são assim, não são decorados. Tem que você imaginar, você visualizar, você raciocinar sobre como fazer aquilo lá.
E quando você faz a conta de cabeça, seu cérebro já está treinando esse processo. Então, muitas vezes a pessoa não consegue interpretar um exercício porque ela não faz contas de cabeça. Tá? Então, eu falei para você treinar no papel, mas treina no papel e treina de cabeça também. Então, treina durante o seu dia, fazer algumas contas. Olha os números ao seu redor. Por exemplo, agora são 11h31. Quanto que é 11 mais 31? 42. Então, pronto, já fiz uma conta de cabeça. Quanto que é 11 vezes 32? Vai fazendo contas com o número que vier na sua frente. Vai dando uma treinada. Treina soma, subtração, multiplicação, divisão. Tenta fazer. Mesmo que seja difícil, mesmo que você bugue, tenta procurar uma forma inteligente de você fazer. Né? 11 vezes 32, quanto que dá? De cabeça eu não vou conseguir fazer, porque o algoritmo é assim, né? 32, 11, aí eu multiplico 1 por 32, depois 1 por 32, e buga. Por quê? Você está acostumado a fazer no papel. Então você tem que desenvolver um jeito diferente para fazer sem o papel. Que é o quê? 10 vezes 32 dá 320, mais 1 vezes 32 dá 32, 320 mais 32, 352, né? Pronto, tá feito. Só que eu tive que fazer de um jeito diferente, entendeu? E isso é o que desenvolve a sua mentalidade, o seu raciocínio e força a sua cabeça a pensar de uma forma diferente. Dica número 5, traduza a linguagem. Então, muito comum do professor ele falar na linguagem matemática, porque ele é formado em matemática, ele está acostumado. Você pega um livro, o livro está em linguagem matemática, porque os caras, né, eles gostam de falar na linguagem deles, porque de certa forma simplifica os conceitos, né, e faz você não confundir as coisas. Mas você, quando você é aluno, quando você está aprendendo, quando você vai prestar um vestibular, você não precisa saber tudo isso. Você não precisa falar de quociente, de expoente, razão, denominador. Você pode falar o cara é de cima, o cara é de baixo, número pequeno lá de cima, né? A potência ao invés de falar expoente, e por aí vai. Você pode traduzir esses termos para algo mais simples que você consiga entender, tá bom? E isso é um trabalho que você tem que fazer e te ajuda também na interpretação dos exercícios, te ajuda no aprendizado, te ajuda na revisão, te ajuda a não ter que ficar decorando matéria à toa. Dica número 6. Dividir para conquistar. O que eu quero dizer com dividir para conquistar? Uma estratégia de guerra. E é uma estratégia que você pode usar em tudo na vida. Para parar de procrastinar, para aprender matemática, para aprender qualquer coisa. Quando você vai aprender uma matéria, um exercício de matemática, você pode pegar aquele exercício, aquele enunciado, e dividir ele por partes para entender cada parte. Então, dificilmente o exercício vai ser uma coisa direta, né? Aquelas coisas que a gente aprende até na escola, que é assim. Deixa eu fazer aqui agora. Na escola a gente aprende o quê? A gente aprende assim, 4 mais 2 igual a 6, por exemplo. Né? Igual a quanto? 6. Isso daqui é um passo só, não tem como dividir, não tem como você simplificar. Mas quando você pega uma questão do Enem, por exemplo, da FUVEST, você vai ter que fazer vários passos, você vai ter que saber várias coisas de matemática para chegar naquela resolução. Então é um enunciado longo, concorda? Que você tem que pegar várias informações, juntar as informações, somar, multiplicar, fazer proporção, não sei o que lá. Então o que você tem que fazer? Como que você tem que enxergar os exercícios? Você tem que entender as partes dele. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? O que eu posso fazer com essa informação? Dentro desses passos, dentro dessa divisão em partes, você tem que começar a entender o que você domina e o que você não domina. O que você não domina, obviamente, você tem que ir atrás e aprender. E o que você domina, você faz. Então, simplesmente, você vai ter vários passos, várias partes do exercício ou da matéria, e você vai descobrir qual dessas partes exatamente você não consegue entender bem, você não consegue fazer bem. E é isso que você vai atrás. Porque se você não fizer uma coisa super específica assim, com clareza, você vai começar a criar, né, aquele problema clássico do eu não entendo matemática porque eu não sei interpretar o exercício. Que é uma coisa absurda, não existe. Por fim, sétima dica aprenda com exercícios resolvidos. É a coisa que é mais óbvia do mundo para você aprender matemática. Muita gente pega o livro, vê aquelas fórmulas, aquela linguagem difícil e desiste de aprender matemática, acha que é difícil por causa disso, porque aquilo lá não faz sentido. Agora, quando você pega a matéria
pelos exercícios resolvidos, você vê um professor resolvendo, ou mesmo no livro ali, você vê um exercício resolvido, você pode tentar intuir, deduzir qual que é a matéria, como que aquilo foi feito, qual que foi o processo, justamente usando o dividindo para conquistar. E nesse processo de você entender a matéria pelo exercício resolvido, você está forçando a sua mente a ser mais inteligente, a raciocinar, a ser lógico. Isso te ajuda na matemática, né? E não só isso, eu acho que as duas melhores formas de você aprender matemática são com exercícios resolvidos e fazendo exercícios. Então você faz exercício, travou numa parte, vê o exercício resolvido, vê como que o professor fez, entende o que ele fez, volta para o exercício e aprende fazendo a conta de novo, né? Matemática não é uma matéria que você tem que fazer mapa mental. Matemática não é uma matéria que você tem que ficar lendo livro teórico. Matemática não é uma matéria que, na minha opinião, não tem que ficar vendo videoaula demais. Eu acho que é uma matéria que você tem que começar pelos exercícios, ver exercício resolvido, voltar para os exercícios. Com exceção de matemática básica, porque é uma parte mais teórica, onde você tem que pegar conceitos, né? Mas quando a gente chega na matemática de colegial, a parte é mais prática, você já tem os conceitos, ou deveria já ter os conceitos formados pela matemática básica. Então, é só ir direto. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Nos próximos dias a gente vai continuar falando de matemática. Eu estou preparando uma aula, eu não diria um aulão, é um aulão, revisão, que eu costumo fazer todos os anos para vocês. Geralmente eu faço em live, dessa vez eu acho que eu vou deixar gravado, eu não sei ainda, eu vou avisar vocês. E eu estou fazendo esse aulão aí bacana para passar todas as matérias o mais rápido possível, para que vocês consigam aprender ou revisar ou entender aquilo que vocês não entenderam até hoje de matemática, beleza? Então vamos ficando por aqui. Não se esquece de deixar o like e o comentário para apoiar o crescimento do canal. Então, falou!